तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, translate. So, first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam and lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Prishtam Vishnupad, Ashtudara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Sarvaman Goswami Maharaj, and Nitya Pravishtam Vishnupad, Ashtudara Sadmad Bhakti Vedanta Sarvaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Prishtam Vishnupad, Ashtudara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Primeiramente, queria prestar minhas mais humildes respeitosas reverências. They won't listen, otherwise they are not listening. Even not listening, something listening. Então, eu queria prestar minhas reverências aos meus mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnupada Stottarashata Shila Bhakti Vedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravistam Vishnupada Stottarashata Shila Bhakti Vedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, também aos pés de lotos de Nitya Pravistam Vishnupada Stottarashata Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes hoje. Yesterday was the appearance day of Madhacharya. You're saying it's today. Yeah? Pure Bhakti saying it's today. Today. Madhacharya and Ramanujacharya both today. Both. Yeah. Okay. So today is the Madhacharya and Ramanujarya's appearance day. So I briefly also talk about their philosophy, doctrine, about Madhacharya and Ramanujarya. Então, disappearance? Então hoje é o desaparecimento. Tanto de Madhacharya quanto de Ramanujacharya. Então eu queria falar assim, brevemente, um pouco sobre a filosofia deles. First to understand the four sampradayas. Sampradaya vihina mantrasti vifalamata Sri Brahma Rudraka Sanaka Kiti iti pavana. If you not received mantra diksha from these among the four sampradayas, you will not get any fruits from the chanting of the mantra. Primeiro a gente tem que entender um pouco sobre Sampradaya, né? Se a gente não receber um mantra de algum guru dentro dessas 4 Vaishnava Sampradayas, na verdade o mantra que a gente cantar, se não for obtido de um guru dentro dessas Vaishnava Sampradayas, o mantra não vai ter nenhum fruto. So how many sampradayas? 4 sampradayas. Quantas Sampradayas existem? Sri, Brahma, Rudra and Sanaka Sampradaya. São 4 Sampradayas, Shri, Brahma, Rudra e Sanaka Sampradaya. Sri Sampradayas origin Acharya, that is called Lakshmi Devi. O acharya original da Shri Sampradaya é Lakshmi Devi. Sri Brahma Sampradaya origin Acharya, that is called Brahmaji. Já o acharya original da Brahma Sampradaya é o próprio Brahmaji. Rudra Sampradaya origin Acharya, that is called Lord Shiva. E o acharya original da Rudra Sampradaya é o Sr. Shiva.
Our Sanak Sampradaya origin Acharya, that is called Chatussanas. Sanak, Sanatana, Sanat and Sanat Kumar. Já o acharya original da Sanak Sampradaya é Chatusana, que são os 4 Kumaras. Sanak, Sanandana, Sanat e Sanatana Kumara. But in Kali Yuga, Sri Sampradaya Acharya, that is called Ramanujarya. Mas em Kali Yuga, o acharya da Sri Sampradaya chama-se Ramanujacharya. Who preached about the doctrine of Vishishtadvaitavad. E ele pregou a doutrina. Special Manijum. Vishishtadvaitavad. He preached. Então ele pregou essa doutrina do Vishista Advaitavad. Advaitavad, que é um monismo, como é que eles falam? Qualificado, especializado? Qualificado, né? Monismo qualificado. And Madhacharya, Sri Brahma Sampradaya Acharya, that is called Madhacharya. He preached about Dvaitavad, that is called dualism. Já o acharya em Kali Yuga da Brahma Sampradaya chama-se Madhvacharya. E a filosofia que ele pregava é o dualismo, ou Dvaitavad. Sri Brahma Rudra Sampradaya Acharya, that is called Vishnu Swami. E o acharya original da Rudra Sampradaya, o acharya em Kali Yuga da Rudra Sampradaya chama-se Vishnu Swami. Our Sanak Sampradaya Acharya, that is called Nimbaditya. E o acharya em Kali Yuga da Sanak Sampradaya chama-se Nimbaditya. So now coming, we also briefly discuss about Madhvacharyas. Então agora vamos discutir brevemente sobre Madhvacharya. I told Madhvacharya, he the incarnation of him. Madhvacharya also he the incarnation of Yar, presiding deities of Yar, Vayu Devata. Madhvacharya also he the presiding deities of Hanuman. Então eu falei que Madhvacharya ele é uma encarnação de Bhim, ele também é uma encarnação do Ar, que é o Vayu Devata, e ele também é uma encarnação de Hanuman. And Madhvacharya is very powerful acharya. E Madhvacharya é um acharya muito poderoso. So, just I also briefly explain about his philosophy, Dvaitavad philosophy. He explained about 5 difference: Brahma, Jiva, and Inari, Jada. Então eu queria falar para vocês um pouco da filosofia dualista de Madhvacharya. Para começar, ele falou sobre 5 diferenças que existem entre a alma, entre Brahma e entre a matéria inerte. And in this way he explained about Panchabhed, 5 differences. Então, essa filosofia do Panchabhed, ou seja, 5 diferenças, Panchabheda. First he explained that is called Ishwar Jiva Bhed. Então a primeira diferença que ele explica chama-se Ishwara Jiva Bhed. The difference between Lord and living entity. Ou seja, a diferença entre o Senhor, Ishvara, e Jiva, entre as almas, as entidades vivas. That is called Lord is one. Qual é essa diferença, Primeiro é que Deus é um só. A Jivas, innumerable, Ananta Jiva. E as almas são inumeráveis, Ananta, infinitas. You write, otherwise you forget. Vocês devem escrever tudo When you isso. stand up, you will forget everything. Senão vocês vão se esquecer. E depois eu vou pedir para vocês falarem e vocês não vão ter esquecido de tudo. Madhvacharya's philosophy, that is Panchabhed, 5 differences he explained in his doctrine of dualism, Dvaitavad. Essa filosofia de Dvaitavad, do dualismo, e dessas 5 diferenças que Madhvacharya explica é muito importante. Ishwara Jiva Bhed. What is the Bhed difference? Lord is one. Qual é a Beda? Qual é a diferença entre Deus e as almas, entre Ishvara e as Jivas? Innumerable Ananta Jiva. Deus é Ishvara, ele é um só, e as almas são infinitas. Lord is called Mayadhish, he is the supreme controller of Maya. E Deus, ele é Mayadish, ele é o controlador supremo de Maya. As Jivas, Maya was completely controlled by Maya. E as almas, as Jivas, são Maya Bas, que significa que elas são totalmente controladas por Maya. Mayadhish, Maya was Ishwara Jiva Bhed. Mahaprabhu is told. What is the difference between Lord, Bhagavan, and Jivas? Lord is called Mayadhish. He is the supreme controller of Maya. As Jivas, controlled by, dominated by Maya. Então, qual é essa diferença entre Deus, entre o Senhor e as almas? Mahaprabhu, ele mesmo disse, Mayadish, Mayabas, isso de beber, que significa que, na verdade, Deus, o Senhor, ele é o controlador de Maya. Já as almas são controladas por Maya. Pen, pencil or not? Você não tem caneta e papel? Alright. Um lápis para você You escrever? forget everything. Senão você vai esquecer de tudo. Only I wasted my time. Só vou estar perdendo meu tempo se vocês não anotarem e esquecerem.
if you not listen, not remembrance, so you forget everything. Se vocês não ouvirem, não se lembrarem, vocês vão se esquecer de tudo. This is very important. Isso é muito You importante. have to know about Sampradayak, which are the conception about our Sampradaya. Vocês devem saber Sampradaya. Vaishnava Sampradaya. Sampradayik Vichar, vocês devem conhecer, né, a concepção, o que são essas Vaishnava Sampradayas. Mahaprabhu did not create any Sampradaya. Mahaprabhu just accepted Brahma Madhya Sampradaya. So our Sampradaya name is called Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Porque Mahaprabhu, ele não criou nenhuma Sampradaya nova, ele simplesmente aceitou a Brahma Madhya Sampradaya. Por isso que o nome da nossa Sampradaya é Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Entende? And Mahaprabhu, very humble, he gave respect the four Sampradayas and taking all their essence. E Mahaprabhu, humildemente, ele respeitou todas as Sampradayas e tirou, assim, a essência de cada uma. So now coming in this way, Panchabhed, 5 difference I told. Lord is one, Jivas is many. Então tá falando sobre Panchabheda. Lord is Vibhu, he is great. Jivas is very minute. Então tá falando sobre as 5 diferenças, né? Deus é um, as almas são várias, né? E aí, e também que Deus é vivo, ele é muito grande, as almas são infinitesimais, muito pequenas. Lord is the supreme controller of Maya. Jivas dominated by Maya. E Deus, ele é o controlador supremo de Maya, e as almas são controladas por Maya. Lord beyond of gunas. Deus também, ele é além de todos os gunas. Hari nirguna saksat purusa prakrite para. Hari Bhagavan Sri Hari Krishna, Vishnu, beyond of Maya. Jivas dominated by Maya, Sattva, Raja, Tama gunas. Então Deus, Bhagavan Vishnu, ele é além de Maya, ele está além da Maya, dos modos da natureza material, etc. Já as almas, elas estão sob a influência dos 3 gunas de Maya. Jiva staying in only one body. Maya, Bhagavan, Vishnu, he resides everywhere. Então as almas, elas ficam apenas em um corpo, elas podem ficar apenas em um corpo de cada vez, mas Deus, ele está em toda parte. Sarvaga Sakshi, Lord, he is called the witness of all the activities of the living entities. Deus, ele é como um Sakshi, ele é como uma testemunha das atividades de todos os seres vivos. I am his Sakshi. Lord says, I am the witness of all the activities of the living entities, what they are doing. Então Deus diz, eu sou uma testemunha das atividades de todos os seres vivos. Eu vejo tudo que todos estão fazendo. Eko Sakshi Parama, Eko Sakshi. Eko Sakshi, ele é o... He is one. And he looks to everybody. What is he doing? Ele é aquele que tudo vê, ele é um só, mas ao mesmo tempo ele consegue ver o que todos estão fazendo. Eko Sakshi. So, and then Jiva Bhed, difference between the living entities and another living entities. Então essa foi a diferença entre Deus e as almas. E agora a diferença entre alma e alma, Jiva e Jiva Bhed. What is the difference between another living entity? Qual a diferença que existe entre duas almas, duas entidades vivas? Some Jivas Tamaguni, some Jivas Rajaguni, some Jivas Sattaguni. Algumas almas são tamogunis, estão no modo da ignorância, outras almas estão no modo da bondade, outros no modo da ignorância. Desculpa, da paixão e da bondade, da ignorância. Even Jivas, when they are liberated, also there are also differences in there. Mesmo quando as almas estão liberadas, mesmo assim há diferença entre elas. Some they worship to Lord with their dasya bhav, some they worship to Lord with their madhurya bhav, some they worship Lord with their vatsalya bhav. Mesmo no estado liberado, né? Vai ter almas que vão adorar a Deus com o humor de servidão, dasya bhav, outras com o humor de amizade, sakya bhav, outros com o humor de pai, mãe, né? Vatsalya bhav, etc. So that means Jivas with their conditional stage also different. Even they also liberate from this material world, also there difference. Isso quer dizer então que há diferença entre as almas, tanto quando elas estão no estado condicionado, tanto também quando elas estão no estado liberado. Even Buddha stage and in our body, male body, female body, these are different. Outra coisa também, no estado condicionado, há diferença entre os nossos corpos. Por exemplo, corpo de homem, corpo de mulher. Even in liberated stage,
they are also their transcendental body. They are also different. E no estado liberado, Eh? também tem diferença entre os corpos. Understand? They- Those who are the devotees of Dasa, Sakha, Vatsalya, their body is called male body. And those who are devotees of Madhurya Ras, their body is called female body. Por exemplo, aqueles devotos que estão na raça, nesse relacionamento com Krishna, em Dasa, Sakya, Vatsalya, de servidão, ou então amor de amizade, ou então pai e mãe, esse tipo de amor, eles vão ter um corpo masculino, de homem. Já quem está no amor de Madhurya, amor conjugal com Krishna, vai ter o corpo feminino. But Bhaktivinoda Thakur Jayadharma explained, also liberated that those who are jivas of Vatsalya, those who are served to Krishna and under guidance of Mother Jasoda, their body also female. Mas no Bhaktivinoda Thakur explica no Jayavadharma que aquelas almas que servem a Krishna sob a orientação de mãe de Yashoda também têm corpo feminino. Yeah? As like Putana, Como, por exemplo, Putana. Krishna delivered to her and attained to Guru. She serves to Mother Jasoda. She served to Krishna under guidance of Mother Jasoda. Então ela, né? Ela tentou matar Krishna, Krishna liberou-a e ela serve a Krishna sob a orientação de mãe de Yashoda. Yeah? There are many evidence. Tem muitas provas And disso. those jivas are Madhurya Ras, conjugal mood. Mostly they are all their body that is called female body, as a gopis. Já a maior parte das almas. Manjari, their body is called female body. Gopis, né? Manjari. Manjaris. Tá, então, as almas que servem no amor conjugal, elas são praticamente sempre o corpo feminino. Como, por exemplo, as gopis e as manjaris. So in this way, Madhacharya, he explained Jive Jive Bhed, Jive Jade Bhed. Jive Jade Bhed is the difference between living entities and inert. Já Diva e Jara Bhed é a diferença entre os seres vivos, Diva, e Jara, que são as coisas inertes, a matéria inerte. Yeah? Living entities have three things: the feeling, willing, and knowing power. Então, as almas, as entidades vivas, elas têm três características, os seres conscientes, que elas sentem, elas também têm desejo, elas conhecem. Are inert, not these three things. Já a matéria inerte não tem essas três coisas, ou três atividades. As like bricks, bricks, stone, that get jara. Jara, ou seja, o inerte é o quê? Por exemplo, uma pedra, um tijolo. That is Sanskrit. That is called Chetan and Jara. Então, Conscious and unconscious. a palavra em sânscrito correta, na verdade adequada, é Chetan e Jara, ou seja, aquilo que é consciente, Chetan, e aquilo que é Jara, que é inconsciente ou inerte. And then coming Jare Jare Bhed, difference between inert and inert. Já vem agora a quarta diferença, Jara Jara Bhed, que é a diferença entre dois tipos de matéria inerte. What is the inert and inert difference? Qual é a diferença que pode haver entre dois Some tipos de matéria inert inerte? liquid, some inert solid. Tem matéria inerte que é líquida, tem matéria inerte que é sólida. Não é? As like water, Jara, but liquid. Que nem a água, né? A água, ela é um inerte, Jara, mas ela é líquida. Stone, bricks, what is called? Jara, inert, but solid. Mas a pedra, um tijolo, por exemplo, é inerte, Jara, mas é sólido. The difference. Não é diferente? Same Jara, but difference. Os dois são Jara, são matéria inerte, mas são diferentes um do outro. But if you make the wall with the bricks, you cannot see other side of the wall. Mas se você construir uma parede com tijolos, você não vai conseguir ver do outro lado da parede. Because bricks or stone, that you cannot see other side of the wall. Porque o tijolo, a pedra, eles são opacos, não dá pra você ver do outro lado dele. But if you make the wall with the glass, then you can see other side. Mas se você fizer uma parede com vidro, aí você vai conseguir ver o outro lado. These are both are Jara. Jara means inert. The wall of bricks, inert. The wall of glasses, also inert. Os dois são matéria inerte, né? Tanto uma parede de tijolos quanto uma parede de vidro. The difference. Mas então tem uma diferença. So, Mataji is saying, Jare Jare Bhed. Jare Ishare Bhed. The difference between inert and rod is simple. Então essa foi Jara Jara Bhed, diferença entre duas matérias inertes. Agora a diferença entre Jara, que é a matéria inerte, e Ishvara, que é Deus. Ishvara Bhagavan, he is the supreme conscious being. Então Ishvara Bhagavan, Deus, ele é o supremo ser consciente. Brihat Chetan,
ele é um Brihat Chetana, essa grande ser consciente. And Jada is called inert. Já a matéria inerte é inerte, Jara. Inert cannot move, stay in one place. Aquilo que é inerte não se move, fica parado num lugar só. And Bhagavan, Lord, He goes everywhere. Sarvaga Sakshi. E Bhagavan, ele vai para toda parte, ele é testemunha de tudo. And Jada also, inert, that question one day will be diminishing. Question means diminishing. Tá. Just diminishing. Jada diminishing. Today is there, then slowly going down. Sim, mas as coisas inertes, o que acontece? Elas estão sempre definhando. Chaya Khayasnu. Khayasnu means what? One by one day, that Jada diminishing at the one big stone. Then after a few years, few months, then slowly there is what? Diminishing. Sim, porque as coisas inertes, a matéria inerte, ela está sempre definhando. Então, por exemplo, se tem uma pedra bem grande, né, uma montanha, pouco a pouco ela vai se erodindo, etc., ela vai diminuindo de tamanho. É natural das coisas inertes definharem. And Bhagavan is always eternal and transcendent, Chetan Dharma. Mas Bhagavan, Deus, ele é sempre consciente, Chetan Dharma. Bhagavan is called Vibhu Chaitanya. Bhagavan, ele é vivo Chaitanya, o grande ser consciente. Great conscious being. O grande ser consciente, Vibhu Chaitanya. A Jiva is called Anu Chaitanya. Very minute conscious being. As almas são chamadas de Anu Chaitanya. São seres conscientes infinitesimais ou muito pequenos. Balagra Sadabhaga Satadha Kalpatasya Cha Bhago Jivoso Anantasya Kalpati. The shape of the living entity is very, very minute. But how is that? If you cut the 100 pieces of the tip of the hair, then again one part again also and divide it in the 100 parts. That is the face of the living entities. Porque afinal de contas, né, qual é o espaço de um ser vivo, de uma alma? Né, se você pegar a ponta de um fio de cabelo, de... Oi? O quê? How do you speak? What do you speak? Se você pegar a ponta de um fio de cabelo e dividir em 100 partes, e depois você pegar 1/100º dessa parte e dividir em mais 100 partes, esse é o espaço ocupado por uma alma. And could you divide the tip of the hair 100 pieces? Dá para dividir uma ponta de um fio de cabelo em 100 partes? Tip of the hair. A pontinha de um fio de cabelo. But here Shastra is saying, Balagra Satabhagasya Satodha Kalpatisya Cha Bhago Jivoso Anantasya Kalpati. Não dá, né? Mas aqui no Shastra diz isso, que o tamanho da alma é pegar a ponta de fio de cabelo, dividir por 100, dividir por mais 100 vezes. But that jiv resides in this body is working. E essa diva, essa alma tão pequenina, quando ela está no nosso corpo, ela faz o corpo funcionar. You cannot see the jiva with your mental eyes also. Não dá para ver a alma com seus olhos materiais. Because jiva, that is called transcendental. Porque as almas são transcendentais. And also very minute. E muito pequenas. Very, very minute. Muito More pequenas. than than the molecular. São centenas de milhares de vezes menor até mesmo que uma molécula. Molecular, understand? Sabe o que é uma molécula? So, try to understand this. So, for this Madhacharya, in this way, he explained the 5 difference, that is called Panchabheda. Então, dessa forma, o Madhacharya ele explica essas 5 diferenças, Panchabheda. So, Madhacharya's doctrine, that is called Bhedavad. Então, a doutrina de Madhacharya chama-se Bhedavad. And he also wrote the, what is called, commentary on the Vedanta Sutra, that is called Madhya. E Madhacharya também escreveu um comentário ao Vedanta Sutra. E o nome desse comentário é Madhya-bhasya. The commentary of Madhacharya. Que é o comentário de Madhacharya. Three commentary he wrote. Ele escreveu 3 bhasyas, 3 comentários. Brihat Bhasya, Anubhasya and Madhya-bhasya. 3 commentary he wrote. Brihad Bhasya, Anubhasya e Madhya-bhasya. Foram 3 comentários. Without giving the commentary of Vedanta Sutra, you will not belong to that the sampradayas. Por quê? O que acontece? Se você não... Se você... Pode fazer? Não escreveu um comentário além disso. Explain better? Not listening.
And listen, if you don't write commentaries to Vedanta Sutra, you're not Without- going to Sampradaya. Sampradaya should be, To be a Sampradaya, you need bona to fide, write commentaries. if they have the commentary on the Vedanta Sutra. Porque para uma Vaishnava, para uma Sampradaya ser reconhecida como fidedigna, essa Sampradaya precisa ter um comentário ao Vedanta Sutra. For this regard, Madhacharya, he wrote the commentary on Vedanta Sutra. Por isso que Madhvacharya, então, ele escreveu um comentário ao Vedanta Sutra. He wrote 3 Vedantas. Ele Three escreveu 3 commentaries. comentários. One is called Madhya-bhasya, Um é Madhvacharya one is called Brihad-bhasya, O outro é and Brihad-bhasya. is called Anu-bhasya. e o outro é o He Anubhasya. wrote this. Ele escreveu os 3. Very powerful person. Ele era uma pessoa muito poderosa. Not so easy to understand Né? Vedanta Sutra. E não é, Vedanta Sutra is very, very complicated to understand. não é fácil de entender o Vedanta Sutra, é muito complicado. And in the same way, Ramanujarya, he wrote on the commentary of Vedanta Sutra, that is called Sri Bhasya. Já o Ramanujacharya, ele da mesma forma também escreveu um comentário ao Vedanta Sutra. O nome do comentário dele era Sri Bhashya. This. So now coming briefly, just I told Madhacharya, in this way he also explained, and his sampradayas very nicely explained. He manifested 4 ashramas, and every ashramas 4 sannyasis. They served Ishtadev, that is all. And Bal Gopal, who is holding the Charni Jugar stick. Então, e Madhvacharya também, ele fundou 4 ashrams, e nesses 4 ashrams ele botou 4 sannyasis, enfim, nos 4 ashrams tinham 4 sannyasis, e onde eles adoravam, né, Bal Gopal, o Bal Gopal a forma de Krishna, que é Bal Gopal, onde ele está segurando um bastão de bater iogurte. That means in their sampradaya, Madhacharya, in this way manifest, that Gopi Bhav is there. Então, na verdade, na Sampradaya de Madhvacharya, houve a manifestação de Gopi Bhav. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted Madhya Sampradaya, because Madhya Sampradaya, this is the main thing. Na verdade, a razão principal de Mahaprabhu ter aceitado a Madhya Sampradaya é por causa disso. Isso é a presença do modo de Gopi Bhava nessa Sampradaya. Mahaprabhu's mood is highest mood. Que o modo de So for this regard, Chaitanya Mahaprabhu, he accepted Madhya Sampradaya. Porque o modo de Mahaprabhu é o mais elevado, então por isso ele aceitou a Madhya Sampradaya. And especially Madhacharya, I told, he direct explained the Brahma and Brahma Shakti, dualism. E também outra coisa também que eu disse é que Madhvacharya ele explicou assim diretamente a filosofia do dualismo de Brahma e Brahma Shakti. Because that time, Advaitavadi, Mayavadi, Shankar philosophers, they are very powerful. They preach only one Brahma. Eka Brahma, Ditya Nasti, Jiva Brahmaipa, Naparaha. Porque naquela época os impersonalistas, Advaitavadis, eles eram muito poderosos. E eles pregavam muito essa filosofia de que só há um Brahma, não existe nenhuma segunda coisa. E na verdade não há diferença entre Brahma, Deus e as almas, Diva. But Madhacharya, he explained, no, Brahma and Brahma's Shakti potency. For this regard, if you see the picture of Brahma, Madhacharya, he raised 2 fingers. Mas Madhvacharya ele sempre ficava não. Existe Brahma, existe Deus, mas existe Brahma Shakti, a potência de Deus. Então por isso ele sempre levantava 2 dedos assim, ó. Brahma e Brahma Shakti. Brahma and Brahma Shakti. Era Brahma e Brahma Shakti, 2 dedos. Deus, a potência de Deus. But Shakti, Shaktiman or Daur Abheda, there are no difference. Shakti and Shaktiman. Krishna is called Shaktiman and all they are called Shakti. Mas não há diferença entre a potência e aquele que possui a potência. Então não há diferença entre Krishna e suas potências. How many potency of Lord? Quantas potências Deus tem? How many? Quantas? How many? Ilimitadas. Ananta Shakti. Ananta Shakti, potências But ilimitadas. 3 Shakti is very important. Mas 3 Shaktis, 3 potências são muito importantes de Deus. Quais são as 3? Hold on. I told that time. 2 hours speaking. Chit Shakti, Jeev Shakti, Maya Shakti. Então as 3 potências mais importantes, praticamente de Krishna, de Deus, Chit Shakti, Jiv Shakti e Maya Shakti. Which is Chit Shakti,
transcendental potency, he creates the transcendental word, Chit Shakti. Então, com a Chit Shakti dele, com a potência espiritual, ele cria o mundo transcendental. Then Jiva Shakti, with his Jiva Shakti is the marginal potency, he creates all the living entities. Já com a potência marginal, já com a Jiva Shakti, a potência marginal, ele vai criar todos os seres vivos. Maya Shakti or Jada Shakti, he creates the material world. Já com a Jada Shakti, que também é chamada de Maya Shakti, Deus vai criar todo o mundo material. All the elements manifested from Maya Shakti or Jada Shakti. Todos os elementos se manifestam de Jada Shakti ou Maya Shakti. That's called 24 types of elements in there. Existem 24 tipos de elementos ali. What is that? Quais são os 24 elementos materiais? One day I told. Falei outro dia. Hold on. Fala. Pancha Karmendriyo, Pancha Gyanendriyo, Pancha Tanmatra, Pancha Mahabhut, then Mon Buddhi Ahankar Chitta. Follow. Então, são os 24 elementos. Pancha Karmendriya, Pancha Gyanendriya, Pancha Tanmatra, Pancha Mahabhut, depois Man, Buddhi e Ahankara Chitta. What is the Pancha Karmendriya? Follow. Quais são os Pancha Karmendriya? Pancha Karmendriya, Bhak, Pan, Pad, Payu, Pasta. Então, os 5 Karmendriya, os 5 sentidos de ação, de atividade. Bhak, a fala, Pani são as mãos, Pada, as pernas, Payu, o Pasta, né? O seu ânus e os genitais. Then Pancha Karmendriya, Pancha Gyanendriya, 5 working knowledge of the senses. E quais são os 5 tipos de Pancha Gyanendriya, que são os 5 sentidos de aquisição de conhecimento? What is that? Quais são? Os olhos, Chokshu Karna Nasika Jihatacha. Chokshu means eyes. Follow. Chaksu, Karna, Nasika, Jiha, Tacha. Chaksu são os olhos. Then Pancha Tanmatra. Então são os olhos, ouvidos, nariz, língua e a pele. Aí depois o Panchatanmatra, mais 5. São os 5 objetos dos sentidos. Rup Ras Sabda Gandha Sparsha. Rup in form. Rupa, Rasa, Gandha, Shabda, Sparsha, né? Rupa é a forma, 5 objetos dos sentidos. Follow. Rupa é forma, Ras é o sabor, Gandha é o cheiro, Shabda é o som, Sparsha é o toque. And then 4, what is called? Elements. Então depois Panchamahabhut, Pancha Mahabhut. são os 5 5 elements also. elementos materiais. What is that? Quais são? Mitti Jal Agni Vayu Akash. Miti, Earth, fire, air, water, then space. então, Mriti, Vayu, Jal, Agni e o Akash, né? Que então é o terra, fogo, água, ar e éter. Then Man Buddhi Ahankar Chitta, mind, intelligent, Ahankar, false egos, and heart. Então depois Man, Buddhi e Ahankara Chitta. Man, a mente, Buddhi, inteligência, Ahankara, o ego e Chitta, o coração. Actually, all these things is coming from Lord. That's called Maya Shakti creates these things. Todos isso, na verdade, vem de Deus. E também através de Maya Shakti, dessa potência. Actually, how Maya Shakti? Actually, Maya Shakti she does not create. Lord, He gives all the potency to the Maya with His glance. Na verdade, Maya Shakti, ela não cria nada. Deus, o Senhor, é que dá toda a potência através do seu olhar. Understand? One day I told Advaita Acharya Tattva, Advaita Mahavishnu. Mahavishnu, he creates everything and with a glance and gives the Maya. Então, outro dia eu falei isso, né? Quando eu estava falando sobre a Advaita Acharya. Como a Advaita Acharya, ele dança seu olhar e assim ele dá tudo, bota tudo em Maya. Maya has no power to create, but Lord, He gives everything, but she is thinking, I am creator. Porque Maya mesmo não tem nenhum poder de criar. Mas o Senhor, né, ele vai e bota tudo nela, deposita tudo nela e aí acontece a criação. Mas ela acha que ela que criou, mas na verdade isso é mentira. Actually, everything is coming from Lord. Porque na verdade, verdadeira, tudo vem do Senhor. Listen. Ajagol stan joi che. Ajagol stan means goat. Goat has 2 breasts giving the milk. Então, como por exemplo a cabra. A cabra tem 2 tetas. Then baby goats, they are sucking. E aí, como fala, os cabritos vão e mamam da mãe cabra. But another also breast nipples in their throat. Mas aí o bode, né? Have you seen or not? O bode ele também tem 2 mamilos, mas é tipo no pescoço. That is showing. That is no milk coming, nothing. Here.
Mas aqueles dois mamilos dos tetas do bode, eles são aqui no pescoço, mas na verdade não sai leite. Também é tipo um papo aqui no pescoço. First you tell me, have you seen goat or Vocês not? já viram um bode ou não? Primeiro me falem isso. Já viram algum bode na sua vida? Some goat you can see, their breast nipples here. Tem But bode, that is invalid, nothing. Just showing. tem bode que você pode ver que eles têm dois mamilos aqui no pescoço, assim, duas tetas, mas na verdade aquilo não sai leite não, é só pra aparecer. In the same way, Mayasi has no power to creation. Da mesma forma, Lord gives everything, all the energy, all the potential is giving. na verdade também Maya não tem nenhum poder de criar nada. Deus é que dá toda a potência para ela. Understand? For this Tudo. regard, Krishnadas Kaviraj Chaitanya Charitamritam explain, and Ajagol stone joy che. Actually, Mayasi has nothing, but something think I am there. So for this regard, Srimad Bhagavad Gita, Krishna says this way. Maya dakshana prakriti swate sacharacharam hetu anena kuntya jagadvi parivartate. According to my guidance, I am giving everything. There Maya Devi secret. Actually, Maya Devi is not crazy. That's his false egos. Por isso que no Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami usa essa palavra, né, Jagalastan Jaiche, que significa, é como se fosse essa teta, que na verdade não é uma teta, né, esse papo do bode, que parece que é um mamilo que vai ser leite, mas não sai. Então, da mesma forma, Maya Devi, ela acha que ela que está criando, mas na verdade não é ela que está criando. Tudo toda essa potência, os ingredientes materiais, tudo vem do olhar de Deus, de Vishnu. Então, da mesma forma também, da mesma forma o quê? So now try to understand all kinds of potential actually coming from Lord Bhagavan Krishna. Que nem Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Nesse outro verso, Maya Dakshana Prakriti, que ele diz que, na verdade, de acordo com a minha instrução, com a minha ordem, Maya está fazendo tudo, né? Mas é por causa da ordem dele, por causa da energia dele. Mas Maya, ela acha que ela está fazendo. So now Madhacharya in this very nicely explained in his doctrine, dualism doctrine, and he also explained about 5 types of different. That is called Pancha Veda. Por isso que aí Madhacharya, então, ele vai explicar muito bem sobre essa filosofia do dualismo através também dessas 5 diferenças, Pancha Bheda. Especially Madhacharya intends in his doctrine the Brahma and Brahma Shakti. E uma ênfase que Madhacharya dá, né, na sua filosofia é esse ponto do dualismo que há entre Brahma, que é, né, Deus, e Brahma Shakti, a potência de Deus. Because Advaitavadi, impartialist, they are saying Eka Brahma, only one Brahma. They don't believe Brahma has potential. Porque os impersonalistas, Advaitavadis, eles acreditam Eko Brahma, só há uma verdade absoluta, um Deus, mas esse Deus não tem potência. But Madhacharya intends this way. No, Brahma and Brahma Shakti. Mas, Lord and Lord has potential. Shakti. mas Madhacharya, ele dá muita ênfase nisso, nesse ponto do dualismo. Deus, Brahma, né, Deus. E também Brahma Shakti, a potência de Deus. Deus é a potência de Deus. Lord's one potential, that is called Ichha Shakti, that is desires potential. E uma das potências que Deus tem chama-se Ichha Shakti, que é a potência do desejo. Understand? With his desires potential, then he creates everything. Com a potência de desejo de Deus, assim Deus cria tudo que existe. That's in your life also you can understand. When your desires coming, then you can do work. Você pode entender isso na sua vida também. Tipo, quando você quer fazer alguma coisa, aí você tem esse desejo de fazer alguma coisa, aí você faz alguma coisa, faz um trabalho, alguma atividade. Understand? You have many kinds of desires potential. You have. Vocês também têm vários tipos de potência, dessa potência de desejo. What is your desires potential? Qual é a sua potência de desejo? Any? Alguém tem? I told. Acabei de falar. Walking. And when you want to walk, just desires coming, I want to walk. I want to stand up. Then you stand up. First desires, then activities. Tipo, você tem desejo de querer andar ou de querer se levantar. Então, primeiro você deseja se levantar ou andar. Aí depois vem a atividade, que aí você acaba fazendo. Understand? So for this regard, philosophy also there is called karja and karan. Karan means cause, effect of cause, coming. Então, por isso que tem a filosofia de Karja e Karan. Karan é a causa e Karja é o efeito. What is your desires? Qual To drink water. Qual é o seu desejo? Eh? Beber água? Then you ask, give me water. Então aí você vai e pede, me dá um pouco d'água. First is what they need, desires. Então, primeiro de tudo, vem o desejo. This thing. Which
living entity, but living, what is called? What conscious being? Chetan. Chetan Dharma. What is called? Living conscious being. And that is meant that the nature, that is called desires. Na verdade, a característica principal dos seres conscientes, ou seja, de todas as almas, na verdade é o desejo. Inert has no desires. Porque a matéria inerte não tem desejo nenhum. You put one stone, stone will be stay. Então, se você botar uma pedra aqui, essa pedra vai ficar parada aí em cima. But if you keep one small, what is called, plant, tree, a desires coming. What desires give? Want to water. Mas se você botar uma plantinha ali, uma mudinha, ela vai ter desejo, ela vai querer água, por exemplo. Just give an example, practical example. That is called sunrise flowers. Surjamukhi food. Então, um exemplo prático é o girassol. Have you seen or not? Já viram o girassol? When sun rises, that face automatically the east. And when sun moving, then also that moving. Então, o girassol, né? Quando o sol nasce, o girassol vai logo, olha logo para o leste, ele se volta para o leste. E à medida que o sol vai andando no céu, o girassol vai acompanhando o sol até o oeste. You can keep one, what is called, money plant, peepers, in your house. And by the rays of sun coming, and automatically the twigs of the money plant will go to the rays of the sun. Então também tem aquela árvore do dinheiro, né? Que você, é uma trepadeira também, vocês podem ter em casa, vocês podem ver que ela vai crescendo e ela vai se curvando ou indo na direção da luz do sol. If you not give the water of the plant will become very dry. Se você não regar a planta, ela vai ficar muito seca. And when you give the water, then all the leaves contain manifestation. That is called Sanskrit word is murta and amurta. Significa que a potência de Deus às vezes está manifesta e às vezes imanifesta. A palavra sânscrita para isso é murta e amurta. But potency inside. Mas a potência está sempre dentro dele. So for this we are Shakti, Shaktiman, Urdhva, Abheda. There are no difference between Shakti and Shaktiman. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman, entre a potência e aquele que possui a potência. So Krishna Bhagavan, Brahma, he is called the Shaktiman. Possesses all the potency. That is the Shaktiman. Então Krishna, Deus, ele é aquele que possui todas as potências. Sarva Shaktiman. And when his desires coming, then Yogamaya arrange everything. E quando ele tem qualquer desejo, o Yogamaya, a potência dele, ela vai organizar tudo para cumprir esse desejo. So for this guy, one is Krishna, Bhagavan. And for Brahma Bhagavan Krishna, he was sitting on the bank of Yamuna in Vrindavan. Então, como eu contei uma vez, Krishna, para Brahma, verdade absoluta, Krishna estava sentado nas margens do Jamuna em Vrindavan. Very nice, beautiful place. Era um lugar lindíssimo. Continental world, Golok Vrindavan. No mundo transcendental, em Goloka Vrindavana. And many trees, many birds, and birds are chirping. Honeybees, they are humming on the flowers. Tinha muitas árvores, muitos pássaros que estavam cantando, chileando. Também tinham várias abelhas unindo. Cuckoo birds, they are singing very nicely. Tinha os belíssimos passarinhos cuco cantando. Cuckoo birds singing. Then peacock, peahen, they are making sound ke ka. Então o cuco estava cantando, também os pavões e as pavoas também faziam, né, o que eles fazem. And many kinds of flowers blossom, sweet fragrance coming, as like spring season. Vários tipos de flores diferentes estavam desabrochando e estava um aroma maravilhoso no ar, parecia como a primavera. Many kinds of flowers blossom, Vários tipos de and sweet flores fragrance coming. estavam desabrochando e estava exalando All uma kinds doce of fragrância no ar. stimulation is there, Uddipana. Todos os tipos de estímulo estavam acontecendo. But Krishna is sitting alone. Mas Krishna estava sentado sozinho. Then Krishna is thinking what? Desires potency coming. What desires potency? Icha. Eko aham bahusami. I am alone. But I have to manifest many forms. E aí Krishna teve esse desejo, né? Eu sou um, mas eu quero manifestar muitas formas. Then, when you will be happy? Quando que When você vai many ficar... persons together, they will be happy. Quando que você fica feliz, né? Quando você está junto de várias pessoas. And say, festival is the happy. Festival é isso, né? Um momento Festival de means felicidade. when many people coming, many kinds of preparation, prasad,
Many kinds of Harikatha, that is called festival. Festival é o quê? É quando várias pessoas se reúnem, várias pessoas vêm, É? tem várias praçadas diferentes, várias preparações. Isso é um festival. And that is called Utsav. Utsav means Sanskrit word Utsav. In English that is called festival. Então a palavra sânscrita para festival é Utsav. Huh? What festival? Ice cream festival. Então que tipo Chocolate de... festival. Então qual festival de quê? Festival de sorvete, festival de chocolate, né? But our Vaishnavas is saying, what festival? Harikatha festival. Mas para os Vaishnavas, Harikatha Utsav. Yeah? para os Vaishnavas, Harikatha festival. a gente quer ter o quê? A gente quer ter um Harikatha Utsav, a gente quer ter um festival é de Harikatha. So now coming in this way, Krishna is alone. Krishna desires coming. I will manifest many forms. Então Krishna teve esse desejo, o desejo de manifestar muitas formas. Understand? Without many things, without a second, and you will not happy also. Sem ter uma segunda pessoa, ninguém realmente fica feliz. Understand? Entende? So now Krishna is thinking, yeah, I will manifest many forms. Então, Eko aham bahusami. Then Krishna's right hand start to say, então Krishna estava pensando assim, Eko Aham, eu sou um Bahushyami, eu vou manifestar muitas formas. E aí o braço direito dele começou a tremer. then one kalpa, Baladev Prabhu manifest, or another kalpa, Sadasiv manifested. E aí o que aconteceu? Em uma kalpa, em uma era, quem se manifestou do braço direito de Krishna foi Baladev Prabhu. Em outra era, quem se manifestou foi Sadashiva. Then after a few minutes, Krishna's left hand start to say. Passados alguns minutos, o braço esquerdo de Krishna, ou a mão esquerda, começou a tremer. Then one very nice, beautiful, and some young girls, not more than 10 or 15 years old. Aí uma belíssima mocinha, que ela não passava assim de 10, de quantos anos? 10 ou 15 anos de idade. Understand? Very nice, beautiful face, as like shape of moon, Chandramukhi. E ela tinha um rosto belíssimo, assim, era como a lua, Chandramukhi. And so much effulgence coming from her body as like golden, molten gold. E ela brilhava tanto, né? O corpo dela brilhava, era como ouro derretido. And her eyes, very nice, beautiful, attractive, as like the shape of fish. E os So olhos, for this girl, her name is called Minakshi. e os olhos dela eram muito belos, como que tinham a forma de um peixe. Por isso que um dos nomes dela, né, os nomes de Materática, é Minakshi, And olhos de peixe. her long hair rolling down, long hair, and going to under the knee. O cabelo dela era bem grande e chegava até embaixo da altura dos joelhos. And all her limbs and body very beautiful and attractive. Em todas as partes, cada parte do corpo dela era belíssima e muito atraente. And she was running, just turned her face towards Krishna with her sidelong glance, and she captivated the heart of Krishna. E ela se virou e olhou de lado para Krishna, e só aquela olhada de lado assim já capturou o coração de Krishna. Though Krishna Bhagavan is called Atmaram and Aptakam, self-satisfied and fulfilled all his desires, but Krishna, he forgets his Atmaramata and Aptakamata. Apesar de Krishna ser Bhagavan e ele ser autossatisfeito e também ter todos os seus desejos automaticamente satisfeitos, Atmaram e Aptakam, quando ele viu ela, ele se esqueceu disso tudo. Then Krishna runs behind her with deep attachment. E ele começou a correr atrás dela com um apego profundo. And Anuragena Dhavati Jasa iti Radha. Then Krishna runs behind her with deep attachment. Ou seja, For this Krishna, regard, her name is called Radha. Radha significa que Krishna corre atrás dela com um apego profundo. Por isso o nome dela é Radha. Understand this? So just I also explained Krishna's these potencies and is called, sometimes that is called manifest, sometimes that is called unmanifest, that is called murta and amurta. Então por isso estava explicando que a potência de Krishna às vezes ela está manifesta, murta, e às vezes imanifesta, amurta. So Srimati Radhika, she is called the pleasure potency of Krishna. Krishna's that is called Ananda, that is called Radhini Sakti Sarvani Srimati Radhika. Então por isso, Shrimati Radhika, ela é a potência de prazer de Krishna. Radhini Shakti Swarupini Shrimati Radhika. In this material, no one can give pleasure to you. Nesse mundo material, ninguém pode te dar prazer realmente. In this material, everybody give you unhappiness, dukkha.
Nesse mundo material, todos vão te dar infelicidade. Eh? Dukkha. This is true or wrong? Verdade ou não é? Who will give happiness to you? Quem vai te dar felicidade? No one. Ninguém. Eh? Only Krishna, Srimati Radhika. Só Srimati Radhika. Eh? Because Srimati Radhika is the pleasure potential of Krishna. Porque ela é a potência de prazer de Krishna. Without taking shelter, lotus feet Srimati Radhika, no one can get the happiness. Sem se abrigar nos pés de lótus de Srimati Radhika, ninguém pode alcançar a felicidade. Eh? Anaradha Radha Padam Bujarenu Anasita Vinda Atvavi Tad Padankam Asambhasa Tad Bhavo Gambhira Chittan Kutasama Sundhu Rasasavagaha. Raghunadas Goswami, he composed this verse. Without taking shelter, respect of Srimati Radhika, no one can get the happiness also. Raghunadas Goswami, ele compôs esse verso, que sem se abrigar nos pés de lótus de Srimati Radhika, ninguém pode alcançar nem mesmo a felicidade. And without taking shelter, Vrindavan Dham, no one get also complete happiness. E também sem se abrigar em Vrindavana Dham, ninguém pode alcançar a felicidade completa também. Or without taking shelter, lotus feet of bona fide Rasik, Acharya, Guru Vaishnava, you cannot get complete happiness. E também sem se abrigar num Vaishnava Guru, que seja fidedigno e Rasik, ninguém pode também obter a verdadeira felicidade completa. Tar bhakta sange sada rasalila prema katha je kare se pai ghanasya. Bhaktivinoda Thakur explained this way. And what is absorbed with ras madhurya katha, then your heart will be overjoyed. Então, como Srila Bhaktivinoda Thakur explica, sempre se absorva no Rasa Madhurya Jakatha, né, nesse espaço-tempo cheio de doçura de Radha Krishna, e assim seu coração ficará em júbilo. So now coming about, just I told, Srimati Radhika, she is called the, what is she? Pleasure, potency of Krishna. Então, como eu estava explicando, Radhini Sakti. Srimati Radhika é quem? É a potência de prazer de Krishna, Radhini Shakti Swarup. Krishna ke anande naam Radhini. Srimati Radhika, she gives pleasure to Krishna. For this regard, her, she is called also Radhini Sakti. Srimati Radhika dá prazer a Krishna, por isso que o nome dela é Radhini Shakti, a potência de prazer. Yes. Sambit, Sandhini and Radhini Sakti. They are also. Então existe a potência Sambit, Sandhini e Radhini. Radhini Sakti, this is very important. Without Radhini Sakti, our life would be useless. Sem Radhini Shakti, a potência de prazer, é muito importante. That means Sempre. without the mercy of Srimati Radhika, life would be useless, nothing. Because all the ananda, bliss, coming from Srimati Radhika. Sem a Radhini Shakti, a potência de prazer, nossa vida é inútil. E, na verdade, sem a misericórdia da Radhini Shakti, sem a misericórdia de Srimati Radhika, a nossa vida é inútil. Porque toda a bem-aventurança vem dela. So now coming in this way, just I also briefly explain. Madhacharya, he explained 5 difference. That's a Pancha Bheda. Então, como eu estava falando brevemente, Madhacharya, ele vai explicar esses Pancha Bheda. 5 tipos de diferenças que existem. That's it. Entendem? Then, what is the time now? 9:30. Que horas são? Then little bit we will discuss. 9:30. 9:30. Finished? No, continue. Madhacharya, what is called? Ramanujarya Katha. Very briefly I tell you. Então, eu queria falar também para vocês, então, um pouco brevemente sobre Ramanujacharya. He is the Acharya of Sri Sampradaya. Ele é o Acharya da Shri Sampradaya. I told 4 Sampradaya, Sri Brahma, Rudra and Sanak Sampradaya. Sri Sampradaya origin Acharya, Lakshmi Devi. Or in Kaliju, that is called Ramanujarya. Então, eu estava explicando como o Ramanujacharya é o Acharya da Shri Sampradaya. Porque, na verdade, o Acharya original da Shri Sampradaya é Lakshmi Devi. Mas nessa Kali Yuga, o Acharya é Ramanujacharya. They are Ishtadev, worshipful deities, that is called Lakshmi Narayana. E a deidade adorável, né, deles, dessa Sampradaya, é Lakshmi And Narayana. especially when Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, he also met with, what is called, Gopal Bhatta Goswami's father, uncle, and that is called Venkat Bhatta, Trimalla Bhatta and Prabhudananda Saraswati Pad. They were, belongs to Sri Sampradaya, worship Lakshmi Narayana. Especialmente quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu viajou para o sul da Índia, ele ficou na casa, né, do tio, né, do pai de
Sim, ele ficou na casa de Gopalabhata Goswami. Não, peraí, ele ficou na casa de Trimalabhata, Venkatapata e Prabodhananda Sarasvati Pada, que era o tio de Gopalabhata Goswami. So now just I also explain his name is what name? Ramanujarya. Rama Anuja Ramanuja. Então o nome dele, Ramanuja. That's Acharya. Sanskrit word. Anuja means he is what? He is the younger brother of Lord Rama. Então, That is called Lakshman. então, Anuja significa o mais novo, irmão mais novo. Então Rama Anuja, o irmão mais novo de Rama é Lakshman. That means Ramlila Lakshman. Now he has come in the form of Ramanujarya. Ou seja, And his name also Lakshman Desik also. então, ou seja, o Lakshman de Rama Lila, o irmão mais novo do Sr. Ram, apareceu agora na forma de Rama Anujacharya. E outro nome dele também era Lakshman Desik. Yeah? O nome dele original. Very nice, beautiful life history. Tomorrow will be discussed. Very nice morning. Yeah? A história da vida dele é muito linda, muito bonita. Amanhã de manhã eu vou falar mais sobre isso. Yeah? Ramanujarya, when he was a small boy, how is he powerful also. Desde a infância ele era muito poderoso. He learned all Shastra, everything from one Mayavadi Guru. His name, Jadavacharya. Então ele tinha aprendido, Ramanujacharya aprendeu todas as escrituras de um guru impersonalista que se chamava Jadava Acharya. Eh? One day, Ramanujarya, he was massaging his Gurudevs, what is called back, massaging with oil. E aí um dia Ramanujacharya estava massageando as costas do seu Gurudeva com óleo. That time, one his disciple asked about one sloka of Chandogya Upanishad and about the beauty of Lord and Vishnu. E aí um dos discípulos, Eyes of the Lord Vishnu. então, ele perguntou para o guru lá, perguntou sobre um verso do Chandogya Upanishad que fala sobre a beleza dos olhos de Vishnu. That sloka is coming, Lord Vishnu's eyes in kapasam. Kapasam. What is it? E aí a palavra mencionada no verso era kapasam. Then Ramanujarya, he explained Jadavacharya, how is his name? Jadavacharya, Mayavad Guru. He explained Kapasam, Kopijukta Asa Kapasam. Kopi means monkey. Então, Jadavacharya, o que ele explicou, né? Ele falou que essa palavra kapasam significava o seguinte, kopi, macaco. Asa means, what is it called? Botou. That is called, what is Sanskrit, what is English word? Rear, rear, where the monkey is sitting on the back. Sim. Então, kopi, macaco, e asa significa o traseiro. Ou seja, o traseiro do macaco. Monkey is backside, too. And completely reddish color. Né, o traseiro do macaco, né? Tem aquelas duas partes e são vermelhos. As like two eyes. Parecem dois olhos. So in this way, the Mayavadi Guru, Jadavacharya, he explained, the Lord eyes as like the backside of the monkey. E aí então, esse Jadavacharya, esse guru impersonalista, explicou que os olhos de Deus, do Senhor, são como a bunda vermelha de um macaco. Then small boy, Ramanujarya, he was crying and shedding tears. Why Guru is explaining this stupid nonsense? Lord eyes is beautiful as like lotus, and now he is giving example, Lord's eyes as like the backside of the monkey. E aí Ramanujacharya começou a chorar. Por que meu guru está dando esse tipo de explicação? Os olhos de Deus são tão lindos como um lótus, né, desabrochado. Por que ele está comparando os olhos de Deus dizendo que o olho dele é como a bunda vermelha de um macaco? But he was putting the oil, massage the oil on the backside of Jadavacharya, Mayavadi Guru. Mas ele continuava massageando com óleo as costas do guru impersonalista Jadavacharya. Then tears rolling down from his back. E ele começou a chorar. On his back. E essas lágrimas começaram a cair nas costas do guru. Then Jadavacharya, Mayavadi Guru, hey, why you are crying? What happened? Aí o guru virou, impersonalista, e falou, ei, por que você está chorando? Then small boy, Ramanujarya, he told Gurudev, why did you give this examples? The Lord Vishnu's eyes as like the backside of the monkey. Aí, aquele menininho, né, ainda, né, Ramanujacharya era bem pequeno, ele falou, Gurudeva, por que você deu esse exemplo dizendo que os olhos de Deus, do Senhor, são como o traseiro vermelho de um macaco? Then Mayavadi Guru,
Jadavacharya told, Lord has no eyes, Lord has no form. Aí o É, Guru Nirakara, Nirvises. era impersonalista, né? Yadavacharya, então ele falou logo assim, Deus não tem olho, Deus não tem nem forma, Nirakara, É. Nirvishes. So for this regard, I feel Lord has been useless, nothing. Por isso que eu comparei com uma bunda de macaco, não tem É. nada, é inútil. Brahma has no eyes, no face, no shape. Brahma, Brahma né? Nirakara, Nirvise, Niranja. Brahma, Deus é Nirakara, Nirvishes, não tem forma, não tem olhos, não tem nada disso. So why this Upanishad has explained the Lord eyes, kapasam. Ramanacharya. Então a Ramanacharya perguntou, por que os olhos, essa Upanishad está comparando os olhos de Deus com o Kapasa? Then Mayavadi Guru told, for this regard, kapasam is the simple meaning, Sanskrit word. Kopi, yukta asa, kapasam. Então é por isso que Yadavacharya falou, então por isso que o significado simples de Kapasa é exatamente essa bunda do macaco. But small boy, no, Gurudev, your explanation is completely wrong and you criticize to Lord. Mas o menino, né, menininho ainda, Ramanacharya, falou, não, Gurudeva, essa sua resposta acerca desse significado está equivocada. E você, na verdade, está criticando a Deus assim. Then Jadavacharya become very angry. Hey, small baby, you are speaking too much. E a Yadavacharya ficou logo bravo, ei, você fala demais para o menino, hein? Do you know Sanskrit words? Você sabe sânscrito, por acaso? Yukta asa, kapasam. Kopi means monkey, asa means backside of the monkey. Monkey has a stooling. There's a place. There's space. Very red color too. So what happened? O que aconteceu? O sânscrito, óbvio, que eu pedi que essa capacita, né? É a bunda, né, do macaco, sim, é vermelha, onde, né, sai as fezes e tudo mais. But small boy, Ramanuja no Gurudev, your explanation completely wrong. Mas o menino, né, Ramanacharya falou, Gurudeva, a sua explicação está totalmente errada. That was okay. If you don't know better than me, tell me. What do you know? E aí o Guru falou, tá bom, então você sabe mais do que eu, então me fala. Then small boy, very nicely glorified. How Lord's eyes compare with the blossom lotus. Aí aquele menininho, Ramanacharya, ele deu uma explicação maravilhosa, explicando como que, na verdade, Kapasa significa o lótus, né, desabrochado, né, que é os olhos de Deus, do Senhor, parecem um lótus desabrochado. According to the Sanskrit, kopi asa. Kopi means ko means ko jalang pipati. Surjang jalang pipati. That means sun takes the water with his rays and lotus blossom. Então, né, Kopasa, né, Ko significa que o sol tira a água com seus raios e assim o lótus desabrocha. As, Sanskrit word, as means also blossom. Então, porque asa significa também desabrochar. Understand? That who makes the blossom of the lotus? Então, aquele que faz o lótus desabrochar. Who? Quem é? Sun. É o sol. According to the Sanskrit word, Surjang udati paddang prakasate. When sun rises, lotus blossom. Quando o sol raia, né, o lótus desabrocha. So that means whole meaning about the Kapasam means Lord's eyes as like blossom lotus. Então, o significado completo dessa expressão capaz é que os olhos de Deus é como um lótus desabrochado. Raman that what is his name? Jadavacharya. Jadavacharya Mayavadi Guru, he gave the example Lord's eyes as like backside of the monkey. Or now small boy, Ramanacharya, he explained Lord's eyes as like lotus, blossom lotus. As means blossom. Blossom lotus. Very nice, beautiful. O Guru impersonalista Jadavacharya tinha comparado os olhos de Deus, né, através dessa palavra capaz, com a bunda vermelha de um macaco. A bunda de um macaco. Mas esse menino, né, Ramanacharya, tão novinho, ele comparou, na verdade, o que ele explicou? Que capaz significa o lótus desabrochado. Então, asa significa desabrochado. Então, o olho de Deus, do Senhor, é como um lótus recém-desabrochado. Lord's name also Kamalanan. Lord's one's eyes as like lotus. For this regard, Lord's one name is called Kamalanan. Um dos nomes do Senhor, né, é exatamente Kamalanayana, ou seja, aquele que tem olhos de lótus. But Lord's name not it's the macaco. What is called? Backside the macaco. After stupid nonsense guru. Então o nome de Deus é aquele que tem olhos de lótus, Kamalanayana. Não aquele que tem olhos com uma bunda de um macaco. Because our Shastra is explaining this. Lord's eyes as a blossom lotus. Kamalanayana.
Porque as escrituras explicam que os olhos de Deus são belíssimos, tais como um lótus, né? Kamala Nayana. When explain this thing, then that Mayavadi guru, what is his name? Jadavacharya is thinking, oh, when he will grow up, he will be preach against of Shankar philosophy. E aí, né, vendo aquela situação, o guru personalista se sentiu ameaçado. Esse aí, quando crescer, vai pegar contra a filosofia de Shankara. Ele pensou. It is better nip of the bud. Nip of the bud, understand? Nip of the bird. Means Não. destroy it when the small sprout coming. Então é melhor cortar o mal pela raiz. Destroy the sprout. So tree will not come. Então você já destrói logo o broto ou a muda da planta para que não nasça a raiz, ou a árvore inteira. Corta o mal pela raiz. Visviksha ankure vinas. You have to destroy which are the poison and sprout. Poison sprout. Before going to the tree, you have to destroy. Então, se tiver uma planta nociva, né, uma erva daninha, alguma coisa assim, você tem que já cortar uma pela raiz e já tira ela logo no início. Antes In que the virar. same way, Mayavadi Guru is thinking, I have to kill him. Então, da mesma forma, esse Guru Mayavadi, impersonalista, pensou logo assim, eu tenho que matar esse menino. Otherwise, when Lakshman, that means what is his name? Ramanacharya, he will grow up, then he will be destroy all and Shankar philosophy. Porque senão, pensou o Jadavacharya, quando esse menino crescer, que era Ramanacharya, né? Ramanujacharya, quando ele crescer, ele vai destruir toda a filosofia de Shankara. So Jadavacharya is thinking, I have to kill to him. Então Jadavacharya Making pensou, one plan. eu preciso matar esse garoto. E ele fez um plano para isso. But that boy is very innocent. He did not know what his guru planning to kill to him. Mas esse menino, né, Ramanacharya, ele era muito inocente, ingênuo, então ele não sabia que o guru dele tinha um plano de matá-lo. One day Jadavacharya told, hey, Lakshman, chalo, today we'll go in one very nice, beautiful place and doing some, what is called, picnic or something this. And E aí, it's- um dia o guru dele, né, Jadavacharya, chamou ao menino, que era Ramanujacharya na infância, e falou assim, ó, vamos comigo dar um passeio hoje, vamos fazer um piquenique num lugar bem legal, bonito. Actual, his plan is that put him that the dense forest alone and they will return back to one day. O plano do guru era o seguinte, levar ele até uma floresta muito densa e selvagem e, tipo, deixar o menino lá e ir embora. And tomorrow I will discuss this katha. Now 9:45. Fala. Então amanhã eu vou continuar falando sobre essa história, porque já são 15 para as 10. Very nice, beautiful story. Mais um Ramanacharya's pouquinho. childhood, very nice. Então essa história é muito bonita, né? A história da infância de Ramanujacharya. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, prepare for Arti. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री गुरुदेव की जय। Tomorrow we'll ask everybody. Joy. Huh? Amanhã eu vou perguntar para todo mundo sobre o que eu falei. Sampradaya vichar have to learn. Huh? Todos vocês têm que aprender Sampradaya Vichar. Viva Jaya Jaya Gora Chande. Never will be disturbed. You'll never go to know. Viva Jaya Jaya Gora Chande. Aroti Kosuma
कागधारी बिहारी जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की महाराज ज्ञान कृष्ण प्रज्ञान कृष्ण भक्तंत प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी भक्ति रख सिद्धार्थ गोस्वामी भक्ति मधुरी गोस्वामी महाराज श्री रामानुचार्य की मध्याचार्य की हरिनाम संकीर्तन की और नित्यानंद प्रभु की सजनंदन गौर हरि की गौर प्रेमानंद वृंदावन तुलसी कृष्ण भक्ति महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी की बंद के महाराज Okay? Good or not? That is good? Ah, meu pai, eu não sei nem palavras que conhece. Nessa hora ele contou essa história. Contou a história pra mim. Mas eu conheci assim. Tem uma garrafa pra ensinar Falou português. Ele é o maior do mundo.